Essenciais de análise técnica. Neste vídeo irei falar sobre as ferramentas que eu uso para navegar o preço de um instrumento financeiro. Existem milhares de abordagens. Cada um deve se adaptar à que melhor se sente confortável. Mas no essencial devo referir que o preço é o principal indicador e rei. Tudo o resto vem por acréscimo. Por isso é importante ter sempre isso em conta quando se começa a enfeitar gráficos, que podem na generalidade confundir em vez de ajudar. Pelos meus 18 anos de experiência nos mercados, sei que também é importante de tempos em tempos fazer um reset aos gráficos e ler apenas o preço cru e a sua oscilação. Principalmente quando começamos a ficar com uma visão nublada. Começo sempre por identificar tendências. Primeiro tem de se saber quais as expectativas do investidor. Se quer negociar no curto, médio ou longo prazo. Existem tendências primárias do preço que correspondem ao longo prazo e depois existem tendências de médio e curto prazo. No geral, é mais fácil prever o movimento futuro de uma tendência primária de um instrumento financeiro do que uma tendência de curto prazo. Para identificar essas tendências, há que identificar topos e fundos, isto é, perceber se o preço está a fazer altos mais altos e baixos mais altos ou o contrário. Igualmente perceber se existe alguma inversão de tendência. Para isso há que ler o preço e ver onde foi que, por exemplo, deixou de fazer altos mais altos e começou a fazer altos mais baixos e baixos mais baixos. É nessa zona que se pode dizer que a tendência mudou. No exemplo, existia uma tendência de alta no médio-curto prazo, no entanto o preço fez um mínimo mais baixo, o que desencadeou um alerta. No entanto, teria de se estar atento se faria um alto mais alto, o que veio a acontecer. A inversão de tendência no médio-curto prazo aconteceu quando o preço foi incapaz de fazer um alto mais alto e um baixo mais alto. Para identificar possíveis pontos de entrada ou saída, uso zonas de suporte e resistência que correspondem a zonas onde o preço reagiu por cima e por baixo. No exemplo, o preço reagiu a um suporte e está neste momento a caminho de uma resistência. As LTD, linha de tendência de baixa ou descendente, e LTA, linha de tendência de alta ou ascendente, são também zonas importantes quando têm mais de 3 toques. Como ferramentas para me ajudarem a perceber qual a tendência do preço em qualquer espaço temporal. Uso uma média móvel de curto prazo e uma média móvel de médio prazo. Na configuração da média móvel, uso o parâmetro OHLC4, que corresponde ao preço da abertura, máximo do dia, mínimo do dia e o fecho, que define com mais precisão o valor da média móvel. A questão da média móvel ser exponencial em vez de simples tem a ver exclusivamente com a ponderação dos preços mais recentes em detrimento dos preços mais antigos. Isso tem a ver mais com pontos de entrada e saída. No geral, recomendo média móvel simples. São os cruzamentos, a direção das médias móveis e posição em relação ao preço, que ajudam a perceber qual a tendência em que se encontra o preço. Relativamente a indicadores de comportamento, gosto de usar osciladores como o RSI e o histograma, pois para além de ajudarem a perceber o comportamento do preço em dada altura, funcionam muito bem como estudo comparativo entre o preço e o indicador.
Por exemplo, quando o oscilador faz altos mais baixos e o preço faz altos mais altos, estamos perante uma divergência negativa. Ou quando o oscilador faz baixos mais altos e o preço faz baixos mais baixos, estamos perante uma divergência positiva. Depois podem existir divergências fortes, médias e fracas, dependendo da força do preço em relação ao oscilador e vice-versa. Há que ter em atenção que as divergências podem demorar a corrigir o preço. Mas no final a correção é feita em alta ou baixa conforme o tipo de divergência. Por último, existem também divergências ocultas. A divergência oculta positiva acontece quando o preço faz baixos mais altos e o oscilador faz baixos mais baixos. Uma divergência oculta negativa acontece quando o preço faz altos mais baixos e o oscilador faz altos mais altos. Outra ferramenta que uso na análise técnica são os padrões, isto é, desenhos que o preço faz e que também são excelentes alertas para possíveis movimentos futuros do preço. Aqui também o preço é rei e o padrão uma consequência do preço. Existem inúmeros padrões. Irei referir apenas aqueles que têm melhor probabilidade de sucesso e confio mais. As cunhas, as bandeiras e bandeirolas, os triângulos e retângulos e as Broadening Wedge. Relativamente às cunhas, há que assinalar que o importante é perceber se o preço está a fazer mínimos mais rápidos a subir comparativamente aos máximos. Nesse caso, estamos perante uma cunha ascendente, o que equivale a dizer que o preço tenderá a romper para baixo. Ou os máximos estão a fazer máximos mais rápidos a descer comparativamente aos mínimos. Nesse caso, estamos perante uma cunha descendente, o que equivale a dizer que o preço tenderá a romper para cima. As bandeiras correspondem à consolidação de preço após uma subida ou descida, conforme a tendência principal que precedeu esse padrão. Nesse caso, estaremos perante bandeira de alta ou de baixa. As bandeirolas diferem apenas na convergência de preço para valores mais próximos, como é o caso do exemplo aqui. Os retângulos têm o mesmo comportamento das bandeiras e bandeirolas, isto é, o preço tende a consolidar antes de romper esse padrão e prosseguir com a tendência anterior, seja ela de alta ou de baixa. Os triângulos podem ser descendentes, ascendentes ou simétricos. No exemplo, estamos perante um triângulo descendente em que os máximos tendem a ser mais baixos e os mínimos consolidam nos mesmos valores. Nos triângulos ascendentes acontece exatamente o oposto. Os mínimos tendem a ser mais altos e os máximos consolidam nos mesmos valores. Relativamente aos triângulos simétricos, os preços tendem a convergir até próximo do vértice e o rompimento poderá ser de alta ou de baixa. Isto é, a probabilidade é igual. Por último, as Broadening Wedge são também um padrão confiável, que são muito parecidas com as cunhas, só que o preço em vez de convergir tende a expandir dentro de uma consolidação. No exemplo, estamos perante uma Broadening descendente. Comente e participe com suas opiniões. Subscreva para receber próximas atualizações e adquira um exemplar de 4 Emotions to Manage in the Stock Market. Uma ferramenta ainda mais importante para gerir emoções nos mercados bolsistas. Nas observações, encontra o link com mais informações do e-book.